A minha ferramenta é a minha câmera, né, propriamente. Se ela tiver com problema, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Então, num caso, por exemplo, da minha aula, né, imagine que o vídeo esteja embaçado, o vídeo não esteja em Full HD, né, ele esteja a 15 frames por segundo, FPS. E eu me pergunto, esse seria a causa, esse seria o efeito, perdão, esse seria o efeito, problema na imagem. Aí o que eu perguntaria propriamente é se a minha máquina tem algum problema. E aí eu vou investigar a minha máquina, eu vou analisar. É preciso na máquina ir na máquina, né? Isso aqui é vital. Você vai investigar a máquina sentado no escritório? Tragam a máquina aqui, peguem a máquina, vamos investigar a máquina. A máquina está com fome, ela está como deveria estar. Vamos comparar as máquinas. Às vezes, muito dessas análises, elas se baseiam em comparação. Então, às vezes, você tem uma chave que você não sabe se ela está ok, compare com outra, né? Óbvio que as duas podem estar ruins, mas a possibilidade já diminui para uma análise um pouco mais rápida. Compare uma coisa com a outra. Então, todas essas análises, elas partem de comparações daquilo que seria e daquilo que não é. Então, a máquina, ela é um item, né, uma ferramenta que você utiliza para fazer um método que ela tem que ser questionada. Então, nessa situação, é possível que a minha câmera esteja com um defeito, e assim. No exemplo da caneta, quem monta o rótulo da caneta é uma máquina. O rótulo está rasgado. Vamos investigar a máquina. A máquina está faltando manutenção. Deve 10 anos que ela não faz manutenção, porque ninguém nunca se importou com isso, porque ninguém nunca deu problema. Esse nunca deu problema é porque uma hora vai dar problema, porque existe manutenção preventiva para isso. Então, você arriscou e agora deu problema e a máquina é uma das causas possíveis e a falta de manutenção da máquina é uma coisa que você tem que colocar aqui. Terceiro, mão de obra. Olha só que interessante, porque você vai ganhando em sofisticação, né? Vai ficando cada vez mais complexo. Existe alguém, né? Uma pessoa propriamente, né? Alguém, um colaborador, um recurso humano, alguém que utiliza uma máquina, né, para fazer um método. É assim que funciona. Pode ver no seu trabalho, pode ver onde você quiser. Existe alguém que utiliza alguma coisa para fazer de alguma maneira, né, ou de algum método, alguma coisa. Então, é possível que essa pessoa esteja com problema? Sim. Né? O mais clássico deles, e o primeiro que você tem que pensar, é treinamento. É claro. Se eu tenho a chave de roda, eu sei que tem que apertar a roda no carro, mas eu não sei como utiliza a chave de roda. Né? Olha que bacana. Existe tudo, eu tenho tudo. O ambiente favorável, material tem de sobra, pneu e tal. Medido, a roda é do tamanho exato do negócio, mas eu não sei como é que utiliza a chave de roda. Então, a pessoa, quem é o colaborador que faz o método, tem que estar treinado no método. É claro. A pessoa, a mão de obra, tem que saber que tem que botar a tampa na caneta no final da linha. Ou você quer que ela descubra por ela mesma e você perca a produção? Ou você quer que ela pergunte para o colaborador do lado e não seja o padrão da fábrica? Claro, o treinamento tem que vir de cima para baixo sobre o que tem que ser feito. Então a primeira pergunta é, ela está treinada? E existem casos muito emblemáticos disso, que a pessoa precisa de certificação. Ela precisa, por exemplo, vai dirigir um carro, a pessoa precisa de carteira de motorista, né? A CNH. Vai dirigir empilhadeira, ela precisa da certificação, ela está treinada para aquilo. Às vezes aconteceu um acidente na empilhadeira, na hora que você questiona a mão de obra, né, a pessoa não tem a certificação, temos um problema. Né?
Existem certificações que são mais específicas ainda. O próprio engenheiro, quando vai assinar, precisa ser engenheiro para assinar, ele tem esse diploma de engenheiro, e tem pós-graduação, e tem não sei o quê, ele é certificado, ele é qualificado. Essa é a palavra, ele é qualificado para cumprir aquele método. Segundo, quais as condições dele, né, na hora? Né? Ele estava com algum tipo de enfermidade física ou mental, ou seja, as condições daquele colaborador. De novo, preciso envolver as pessoas que estão envolvidas no efeito, no problema, na não conformidade, para questioná-las, para perguntá-las, para investigá-las. E aí sim, você saberá se ela está treinada, se ela estava nas plenas condições físicas, nas faculdades mentais, para desenvolver com aquela ferramenta, com aquela máquina, aquele método. Quarto, medida. Né? Medida. As coisas, elas são em grau, em algum determinado grau, né? Elas têm alguma medida, um número, elas têm uma quantidade. Né? Então, perceba que, às vezes, a tampa da caneta, né? Vamos dar um exemplo bom aqui, estava lá. O colaborador sabia, estava treinado para montar a tampa da caneta. A máquina montou o rótulo, o método estava correto. Porém, a tampa, né, a medida da tampa estava menor. A tampa, ela, por mais que você não consiga visualizar a olho nu, ela tinha uma qualidade um pouco menor e ela simplesmente não encaixou. E aí o colaborador deixou de montar. Então, a medida é um número que, às vezes, o seu processo ele já te indica. Então, pode ser uma metragem, pode ser um tempo, pode ser alguma coisa que você consegue medir. Né? Existem processos que, no meio do processo, se mede a qualidade, se mede quanto saiu, quanto foi para aquilo, qual a espessura disso, qual a espessura daquilo. Existem processos, existem desenhos, por exemplo, da caneta, que elas especificam. Essa caneta tem que ter 5,5 centímetros de comprimento. Na hora que você vai medir ela, está 4,5. Por quê? Porque normalmente você, em outro lugar nenhum, você se questiona as dimensões, não só dimensões físicas, mas, por exemplo, temperatura, ou, por exemplo, a conformidade do material daquilo ali. Né? Então, de certa maneira, medir, né, em alguns casos, né, ele é fundamental. É uma categoria, né, que o seu processo ele é inerente. Às vezes o seu processo é tão preciso, né, na medida que ele mede o tempo inteiro. Quando você vai analisar as medições daquele onde deu problema, vai buscar o histórico, né, daquilo, vai puxar o novelo de lã, essa medida está fora. Então, aquilo que é possível de se medir no seu processo, no seu produto, deve ser medido para ver se está dentro ou se está fora. No caso, então, do exemplo da caneta, a tampa da caneta veio menor que a medida especificada no desenho, e a tampa é comprada no fornecedor X, e o fornecedor X mandou tal. E aí, sim, a medida está contemplada. Material. Material é aquilo que se gasta, é aquilo que é insumo, e aquilo que é transformado.